da nossa casa SEEC. Sinais dos tempos, da Gênesis. Vamos ler agora uma parte do livro Fonte Viva, do capítulo 90. Varonilmente, vigiai. Estais firme na fé, portai-vos varonilmente, sede forte. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai na luta comum, permaneceis firmes na fé. Antes a tempestade, portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sedes fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reverte-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas antes da falta cometida. Arrependemos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas prateá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar nos serviços de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da seda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigimos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Agora vamos acompanhar nossa irmã Nádia na prece inicial e depois teremos o nosso irmão Valderi. Boa noite a todos. Eu solicito que, por gentileza, a gente consiga fechar os olhos, descruze os braços, as pernas e eleve o pensamento a Jesus. Querido Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Que o nosso querido palestrante Valderi esteja divinamente guiado aqui para passar para a gente o que a gente precisa escutar e que a nossa mente tenha caminhos fluidos para que a gente receba as lições que precisamos para evoluir mais um degrauzinho aqui hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. É sempre uma alegria retornar aqui ao Bezerra de Menezes, algumas vezes, mas é muito maravilhoso estar com vocês nessa noite e vamos passar a estudar um pouquinho no capítulo 18 da Gênesis, o assunto Sinais dos Tempos. Parece que tem uma música, não sei se onde está, ela fica assim mesmo o tempo todo. É a trilha sonora. A trilha sonora, né? Eu pensei que era nos slides.
Assim é muita evolução. Vamos devagar. O exame especial é assim. Então, os sinais do tempo, ele fala-nos dessa transição moral e física da humanidade. Jesus já havia falado bem antes, há 2000 anos atrás, está bem esboçado no Evangelho de Mateus, alguns dos sinais que seriam os físicos. Não porque Deus teria que fazer aqueles sinais para isso acontecer, mas é o próprio desgaste, o caminhar da evolução do nosso planeta. Quando começam forças antagônicas, uma buscando essa transição e outra lutando contra, é necessário que haja esses atritos. Mas nosso planeta está muito bem, sem sombra de dúvida, né? O Espiritismo, nesta questão, ele surge como uma ferramenta essencial nesse processo, oferecendo a base racional e espiritual. Porque, em muitos casos, alguns seguem não tanto a racionalidade. Kardec já falou muito nessa questão, né, de nós sermos um tanto racional. Dizem os seus biógrafos que ele era o bom senso encarnado. A racionalidade não parte muito para aquilo que é espetaculoso, aquilo que é como apresentar assim naquela linguagem figurada do Apocalipse, descendo o fogo do céu e destruindo tudo. Vamos para aquela maneira mais racional. O apóstolo Paulo dizia também isso, né? Que nós devemos prestar a Deus um culto racional, porque nós precisamos ser racionais, precisamos pensar, estudar, ver as colocações, sem nenhum tipo de extremos. Uma das coisas que atrasa muito esse processo evolutivo e essa transação moral da humanidade são as guerras entre as tribos que têm como dirigente Jesus. O que eu quero dizer, essa expressão tribos, são as religiões diferentes. Porque cada um diz o seguinte: a minha igreja é a que é certa. Fora da minha igreja está tudo perdido. Aqui é a verdadeira palavra de Deus. Aí vai o outro e diz: não, quem é certo é a minha. Aí chega nós também, porque não, quem está certo sou eu. E cada um quer ter a verdade. Evidentemente, de uma maneira racional, se cada tribo dá a vida pelo que fala e tem toda certeza que ali está a verdade, e as outras? E também tem a mesma certeza. Aí esquece de um detalhe, que Deus não é humano. Deus não é humano. E se Deus não é humano, ele vai muito além do que nós pensamos. Porque nós queremos enquadrar Deus nessa transição como se ele fosse humano. Como se ele tivesse um lado. Mas o que é Deus? Como está lá na primeira questão do livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em todas as coisas está incluído todas as religiões. Cada um da sua maneira. Nós vamos ver um pouquinho essa questão. Então, o ponto principal, no capítulo 18, quando fala desses sinais dos tempos, e que aproxima este momento, é exatamente falando dos sinais que nós devemos perceber e está entre nós, né? Então, o bom senso racional e espiritual vai substituir determinados dogmas que ainda hoje é apresentado, né? Então, vamos começar esse tema de uma maneira mais profunda. Não há milagres. Há leis naturais. Então aqui já pode chocar alguns, né? Que tem muitas pessoas que sempre estão esperando um milagre. Quando foi hoje, eu estava lá na feira, falando com uma pessoa lá, tem um banquinho, né? Nós sempre conversamos quando vamos fazer a feira, eu fico lá colocando as coisas e juntando para depois levar para o carro, né?
Ele disse: hoje eu orei a Deus pelo milagre, e Deus vai me dar esse milagre hoje. Eu disse: qual é o milagre? Não, pode, né, fazer vibração oral. Ele disse: hoje eu vou pegar na Mega Sena, que hoje está 150 milhões. Então isso vai ser um milagre na minha vida. Agora veja quantos não estão pensando isso também hoje, né? Até que eu pensei também, viu? Se é assim, eu digo: será que eu posso fazer parte também desse milagre? Aí vinha uma fezinha, bem pequenininha. E ele está dizendo: pode ter sido um sinal para mim. Veja como eu sou irracional também, né? Então a gente tem que ver o seguinte, que milagres, eles não acontecem dessa maneira. Então o vulgo enxerga presságios sobrenaturais, né? Não, o que aconteceu em mim foi um milagre. Deus me curou. Né? Deus me curou, então foi um milagre. Por não conhecer todos os mecanismos que ligam o céu e a terra, o mundo material ao mundo espiritual, e tudo que está envolvido, desconhece como a espiritualidade atua e como Deus atua. Então, quando uma pessoa é decretado pela medicina, diz assim: olha, isso aqui não tem mais jeito, não tem cura, e de repente vem a cura, aí diz: foi um milagre. Não, ali foi uma questão que acontece no campo espiritual, que aquele espírito, quando estava vivendo aquela experiência humana, ele tinha mérito para que aquilo acontecesse. E dali também vem alguns exemplos para que a vida possa prosseguir. É assim que Deus trabalha. Porque vamos pensar agora racionalmente. Toda a humanidade é filha de Deus. Todos nós somos criação divina. Então, se ele fosse especial só com um para fazer um milagre e não com o outro, então Deus já começava a ter um lado, né? Porque cura um e não cura o outro. Não é porque um tem fé e o outro não tem? Todos são filhos. Não é isso. E às vezes acontece, entre aspas, curas milagrosas entre pessoas que têm comportamento completamente diferente. E geralmente aquele que está que é mais devedor é quem leva melhor, muitas vezes, né? Diz-nos que quem tem mais proteção, que recebe mais milagres, são os bêbados. E os bêbados passam cada aperto, cai num canto, ali no buraco e tudo. Mas quem protege os bêbados? O santo é muito forte, né? Porque eles têm muita... olha, pense que classe para ter muita proteção, né? Mas é uma questão natural. Cada coisa acontece no seu tempo, né? E os milagres, principalmente acontecendo com as catástrofes que acontecem, né? Terremotos, maremotos, tudo são questões da natureza. E o nosso planeta enfrenta. Então, não há milagre. Há o quê? Leis naturais. A realidade, né? Consequências do movimento geral que se opera no mundo físico e moral. Então, são consequências. Evidentemente, quando se há grupo orando, quando se há grupos fazendo harmonização, quando há grupos ligando-se em corrente de pensamento para o bem, acontecem mais coisas. Mas por quê? Porque influencia na busca pelos benfeitores espirituais. Então nós devemos orar e orar muito uns pelos outros, orar sem cessar, porque aí atrai as boas energias dos bons espíritos, que é a comunicação. Vocês lembram no caso de André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, e os benfeitores estavam ali a qualquer momento só esperando que ele solicitasse. Então muitas vezes nós estamos com problemas um pouco difíceis, e a espiritualidade está simplesmente esperando que a gente busque a solução para aquele problema, sinceramente e de todo o coração. A oração sincera. No momento que ela acontece, vem o socorro, se caso nós tivermos merecimentos, se for para o bem. Porque muitas vezes aquilo que materialmente pode parecer o bem, não é o bem para o espírito, que é o objetivo principal de Deus. Então, as crises no mundo físico, muitas vezes,
elas coincidem com esse período da renovação moral da humanidade. Hoje a humanidade tem procurado conviver melhor com a natureza, muitos têm procurado preservar mais a natureza, usar recursos mais apropriados, junto com aquilo que é mais sensato e saudável para o ser humano. Eu estava pensando, eu contribuo muito para atrasar essa transição, porque eu ainda gosto muito de me alimentar dos meus irmãos menos desprovidos. Um bodinho é bom, uma carnezinha assada é boa, mas são vidas ali que são sacrificadas, né? Aí diz até que os espíritos mais evoluídos vão passar por essa fase, né? De estar deixando essa coisa, vai mudando os hábitos. E hoje muitos já buscam, não, vamos buscar uma alimentação mais saudável, sem aquela questão de fanatismo e hipocrisia. A coisa tem que ir acontecendo naturalmente, né? As coisas precisam acontecer naturalmente e assim por diante. Então a realidade, né, as consequências, elas vêm justamente nesse ponto. Obrigado, meu irmão. Os fenômenos naturais, as transformações físicas e sociais, elas são execuções das leis da natureza. Esses fatos miraculosos e sobrenaturais, tudo tem um motivo e tudo tem um porquê. E cada grupo que vai reencarnando em determinadas regiões, eles vão se adaptando às vicissitudes daquelas regiões. Uma pessoa que nasceu aqui e está vivendo no litoral é diferente daquele que está vivendo lá no sertão, dentro da caatinga. Lá o clima é muito difícil, água, muitas coisas, mas aqueles que já nascem lá já vão se acostumando àquele ambiente. Aqueles nossos irmãos que moram em países como a Noruega e outros que é cheio à vontade, eles já estão mais adaptados. Então cada um vai se adaptando às suas realidades. Cada um vai buscando como sobreviver a essas condições difíceis, vivendo nesta experiência humana, né? Então vem aqui a crise do crescimento. Essa crise do crescimento, ela todos nós passamos por ela e nós enfrentamos. Então o primeiro ponto nessa questão de verificar esses sinais, né, que nos é apresentado lá na Gênesis, né? O passado, né, conduzida por instintos e faixas infantis, muitas vezes agindo de maneira muito infantis. Ainda tem muitos habitantes do nosso planeta que adoram o sol, adoram a lua, ainda naqueles instintos bem primitivos e de forma infantis. Tem muitos dos nossos queridos irmãos, mesmo hoje, nos dias atuais, que ainda buscam um milagre se dirigindo a uma estátua, né? Um santo, ou aquela coisa. Você diz, mas nós somos espíritos, estamos falando dos outros que vê isso, mas também nós temos muitos espíritas que ainda buscam o milagre num passe. Não, eu vou tomar um passe para melhorar e para tirar a minha vida, e depois faz uma consulta, diz, por que está tudo dando errado na minha vida? Eu vou lá no centro, vai lá o irmão Sebastião me dar um passo para ver se tira as minhas as zumbas que está na minha vida, né? Ainda pensa assim, nessas questões tirando de maneira fácil, né? Mas tanto no nosso meio, que é a reforma íntima que vai nos levar, é a transformação, como no meu católico, no meu evangélico, na Umbanda, na Quimbanda, nos muçulmanos, tudinho é isso, é melhorar-se cada um individualmente, não é esperando que os outros façam para melhoras. E quando a gente procura a salvação nos outros, os outros interferindo, aí nós estamos sendo infantis. É feito aquele bebezinho, aquela criancinha que em tudo depende dos outros. Nós precisamos partir, né? E marchando nesse crescimento. Aí começa a transição. A gente sai dessa faixa infantil. Eu creio que todos nós aqui já saímos. Todos nós aqui já saímos. Acho que são poucas pessoas ainda que acreditam em algumas formas miraculosas de transformar a vida.
A vida só é transformada através do trabalho, da dedicação, da devoção, né? No livro dos Espíritos, nos fala lá as leis do trabalho e também nas leis naturais, né? Então vem aqui a transição. Então o questionamento onde a humanidade se encontra hoje. No questionamento, mas por que isso? Racional. Já deixa de crer daquela maneira infantil, aquela maneira como dizia a minha querida mãe, que está do outro lado já, vivendo muito bem, graças a Deus, eu espero, né, para ela me receber quando eu estiver chegando lá também, porque eu não sei se eu vou chegar bem, mas se a nossa mãe estiver do outro lado, né, a mãe de vocês também estiver do outro lado, esperando aquelas que já foram, é um conforto, né, não? Quer dizer, minha mãezinha vai me esperar. Então veja, aqui é questionamento da humanidade, né, que nós encontramos hoje. Então hoje nós temos essa liberdade, no nosso país principalmente, de cada um ter o seu questionamento. Eu acho que é dessa maneira, eu acho que é daquela outra, e respeitarmos a todos. Mas também questionarmos o tempo que nós vivemos. Nós não saímos desse quadradozinho, não. A coisa é só dessa maneira. O que é igual para mim, não é igual para o irmão Aurélio. A nossa vida é completamente diferente. Os desafios que ele enfrenta é completamente diferente dos meus. Mas a gente só pensa que o desafio dos outros é que é mais leve. Sempre acha que a carga mais pesada é a nossa, né? E às vezes não compreendemos a carga dos outros. Cada um tem sua experiência diferente. E estar em sua experiência não é por acaso. Então vamos agora questionar. Por que aquele enfrenta e eu não enfrento? Por que a minha cruz é mais pesada do que a do outro? Nós queremos questionar. E nesse questionamento, nós podemos agora ir fazendo a avaliação de onde podemos encontrar as respostas para a nossa vida. Eu vou falar pessoalmente para vocês. Tem um livro que vocês conhecem muito bem, O Ser Consciente, que eu comecei a ler esse ano pelo desafio, né, o Ser Consciente, né, de despertar aquela consciência de quem somos. E tem transformado a minha vida. Esse ano, graças a Deus, tem transformado muito em muitos aspectos. A minha vida tem mudado muito. Eu tenho feito muitas palestras sobre esse tema. Comecei com um desafio, quando recebi o desafio para fazer uma palestra na Casa do Caminho, justamente foi dado o tema. E o tema dentro do livro Ser Consciente. Eu digo, meu Pai do céu, eu digo, sabe uma coisa, eu vou aceitar. E quando comecei a buscar de uma maneira mais profunda, depois de 25 anos já sendo espírita, que comecei a entender o livro Ser Consciente. E a transformação é uma coisa espetacular. Já li o livro umas 3 vezes e estou fazendo muitas palestras só sobre esse assunto. A palestra de terça-feira na CE, que já está no 6º capítulo, que eu venho seguindo lá também desde janeiro, e também acompanhando na Casa do Caminho, fazendo uma sequência em outros, né? Aí eu estou dando prioridade eu pessoalmente, porque eu não estou palestrando para os outros, está sendo para mim, para eu me alimentar. Eu vou fazer palestra em Belo Jardim, vai ser nele ainda esse mês, palestra em Gravatar será baseado nele, né? Aonde dão o tema, eu sigo o tema, onde dá o tema eu vou nele, porque está me alimentando, está transformando, eu estou descobrindo a minha consciência naquele livro. Mas de repente você encontra em outro livro, você encontra em outra literatura, porque a minha vivência espiritual e experiência humana que eu, espírito, estou vivendo é diferente de vocês. Cada um tem a sua particular. Eu estou encontrando nesse livro. Você pode encontrar em outro livro, mas que coisa maravilhosa é ali você se espelhar, você encontrar exatamente ali. Daí é dessa maneira que, entre aspas, começa a acontecer o milagre em nossa vida, que a gente começa a entender quem somos e para onde vamos. Aí vem agora esse terceiro ponto, a gente passa essa fase de questionamento, aí chega o futuro. A razão amadurecida, reclama alimentos mais substanciosos e horizontes infinitos, né? Então a gente começa a buscar. Quando fala esses alimentos mais substanciosos, não é o alimento material. Aqui está falando é do espiritual. Porque nós estamos deixando essas coisas. Aí, engraçado, quando eu comecei a ver esse detalhe aqui, eu me lembrei do apóstolo Paulo.
Quando ele diz, deixando as coisas de menino. Quando eu era menino, agia como menino, vivia como menino, mas agora eu cresci, deixei de fazer as coisas de menino. Quando ele era um doutor da lei, ele era um dos brilhantes mestres de Israel, depois que teve o encontro com Jesus no caminho para Damasco, depois que saiu para fazer aquele trabalho, foi quando ele deixou as coisas de menino. Mas até quando era o grande Saulo de Tarso, ele estava fazendo as coisas de meninos. E acontece que às vezes, espiritualmente, nós estamos em determinado estado, somos presidente de centro, ou pastor de igreja, ou padre, ou o que for, mas muitas vezes nós estamos fazendo coisa de meninos espirituais. Não estamos avançando. Então, ver assim a horizontes mais substanciosos e começarmos a compreender as coisas de uma maneira muito mais profunda, né? Então, essa transição moral que acontece aqui representada nesses pilares, né? Então, a humanidade, primeiro, vai começar agora como um ser coletivo. Começa a deixar essa sua fase infantil e adolescente, e aí parte para aquela fase mais madura. Então, quando passa para aquela fase mais madura, vai começar percebendo quais são as suas necessidades. E começa a deixar as velhas ilusões que buscavam, né? Já não satisfazem mais aquelas razões amadurecidas, depois das razões amadurecidas, então começa a buscar mais a questão espiritual, intelectual, as substâncias, e saber como procurar entender a Deus, a inteligência suprema, e não a maneira como nós vemos comparando Deus como se fosse um humano. Aí fica difícil nós entendermos as realidades. Então vamos assim galgando experiências mais profundas, né? E nisso aí eu cheguei a um negócio básico, praticamente eu falo em cada palestra esse pontinho, que eu não tenho espírito. Eu não tenho espírito. Não tenho espírito. Porque antes eu pensava que eu tinha espírito. Porque o meu espírito, né? Porque o meu espírito... Não, eu não tenho espírito. Eu sou um espírito. Vivendo uma experiência humana. O que eu tenho são amigos espirituais que estão me auxiliando, como cada um de vocês tem. Para um católico é um anjo protetor, para nós é um mentor. Eu tenho esses amigos espirituais, mas eu não sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu sou um espírito. Vocês também são espíritos. Não tem, é. Essa é a primeira coisa que a gente percebe no livro Ser Consciente. É ter de consciência de quem é. É ter consciência de quem é. É como se essa carcaça tivesse um espírito. Essa carcaça, ela está momentaneamente servindo de roupa para o espírito. É quando nós começamos a compreender também o apóstolo Paulo, né? Não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo que habita em vós. Essa palavra santo, ela significa separado. É um negócio que é separado. Então, nessa carcaça aqui, só quem domina é um espírito. É só um espírito, que sou eu. Vocês também. Agora, se eu abrir a guarda, vem outro lá de fora e fica querendo ter o domínio sobre essa carcaça. E alguns têm. Talvez muitos não tenham mais interesse, porque já está meio gasto, né? Não sei, já está meio gasta, meio acabada. Aí diz, eu vou buscar um mais jovem, um corpinho mais... que alguém mais repuxo, né? Já diz que geralmente os velhos têm mais sabedoria. É porque depois apanha tanto durante a vida que começa a aprender um pouquinho. Então é assim, então esse crescimento acontece, nós começamos a descobrir coisas, né? Que não vai. Jesus diz, olha, não tema quem pode fazer mal ao corpo. Fazer mal ao corpo, não tema. Mas aqueles que podem fazer mal ao espírito. Aquele obsessor cruel, né, que chega para perturbar. Aí uma coisa também que eu aprendi muito fácil, vocês já sabem disso. Quando vem um obsessor muito cruel sobre mim, é porque eu sou igual a ele. Eu estou na mesma sintonia.
Ele não se aproxima se eu não for igual a ele e não convidá-lo. Não se aproxima. Eu tenho que me igualar a ele, né? Então, a partir desse crescimento, nós começamos a enfrentar os conflitos de determinados grupos intelectuais e espiritualidade. E um conflito muito forte veio a partir dos filósofos de todos os tempos, muitos teólogos, muitos ensinadores, né? Que tentam aprisionar a humanidade num acanhado ciclo da matéria. Muitos dizem, não, olha, no túmulo tudo se acaba. E a vida só existe do berço ao túmulo. Depois disso, né? Você já viu alguém que veio falar alguma coisa? Eu digo, tá, eu vou vir para você ver, vou puxar seu pé quando você estiver dormindo, e vou dizer, olha, estou aqui, você agora acredita? Né? Então vejam, é como dizia esses grandes filósofos, né? Então apontam para o túmulo e dizem, nec plus ultra. Né? Isso é uma expressão do latim, né? Que diz, além disso, não existe mais nada. É como se fosse somente essa miserável e pequenina experiência que estamos vivendo aqui. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que é como um abrir e fechar de olhos, essa nossa encarnação. Passa ligeiro, passa ligeiro. Dizia já Jó, né? A vida que nós vivemos nessa experiência humana, o mais é 70, muito que se vive. Depois disso é canseiro e enfado. Naquele tempo que tudo era natural e a vida não era corrida como hoje. Hoje a canseiro e enfado já começa logo cedo. Trabalho, hora de chegar, hora de sair, pagar boleto e aquela coisa toda, né? O cansaço chega mais rápido. Então nós precisamos começar a desenvolver e ver esses horizontes infinitos que podemos desfrutar, se compreendermos que somos espíritos. Que somos espíritos. E que a nossa verdadeira vida não é essa, é a outra. E que quanto mais rápido nós chegarmos lá, é melhor. Sem querer avançar. Porque enquanto estamos aqui enfrentando nossos problemas, é porque nós merecemos, somos resgates. Então isso é bom para a vida espiritual, porque a verdadeira é daquele outro lado. Então nós começamos agora a compreender os sinais do tempo de uma maneira diferente. São sinais que nos ajudam. O Espiritismo revela a perpetuidade do ser espiritual, tirando o homem da cegueira sobre a origem e o destino. Então, a sua origem e o destino. Toda a nossa origem é divina. E todos nós fomos criados exatamente iguais. Simples e ignorantes, que não tem conhecimento, para ir adquirindo. Não tem ninguém privilegiado. Ninguém é melhor do que ninguém. Uns estão na frente, os outros, tem uns que estão mais atrás, mas todos chegarão. Um pode passar 2000 anos na frente do outro, mas isso diante da eternidade, o que é? É quase nada. Um dia todos nós seremos anjos. Já diz uma linda canção. Então essa alavanca do progresso, ela vem justamente para nos orientar para este campo. Ele surge no momento em que a humanidade está madura para aceitar a ideia de regeneração e moralidade. Isso falando do Espiritismo. Mas nós ainda não compreendemos bem o Espiritismo. Nós ainda temos uma mente meia fechada para entendermos o Espiritismo da maneira mais profunda como ele é, partindo do ponto filosófico. Como diz lá, filosofia espírita. Aí isso pega uma questão mais ampla. Para o quê? Para contrafazer determinados outros tipos de filosofias. Que está mais ligada à matéria, está mais ligada só a esse período do berço ao túmulo. E mais antes dizer, você não é só isso, você é mais do que isso. Você é mais do que isso. Então a inteligência sem moral, ela é igual à destruição. Neste livro, né, a Gênesis, então vem isso. Então muitos foram desenvolvendo inteligências brilhantes para a destruição. Nós vemos esses exemplos hoje. São esses sinais, né? Guerras. Jesus disse, olha, sabe por aí isso, nos últimos dias virá tempos difíceis, né?
pois haverá guerra entre nações, terremotos, pai contra os filhos, filhos contra pais. Mas, olha, não se preocupe, que isso é apenas os princípios das dores. Os princípios das dores. Aí nós tivemos esse exemplo agora dessa guerra fatídica que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia, pela sua liderança, né, tentaram, vamos tomar mais terra, né? Já sendo o maior país do planeta Terra, queriam tomar mais terra e entrava. Isso vai ser fácil. Então entraram. Ali começou a se desenvolver agora inteligências, né? Quem acompanha a toda poderosa Rússia sucumbindo agora à inteligência dos drones. No campo de batalha agora robôs brigando e rendendo soldados. E a ânsia de um espírito completamente desorientado, cada dia colocando mais gente para morrer. A média de mortes de soldados russos e agregados está sendo na faixa de 1.300 por dia. Todo dia sai negócio, vai lá. Porque brigar contra drones. Aí está a destruição. Mas mesmo assim ainda vem aquela ânsia, vem aquele negócio. Aí diz, mas Deus não está vendo isso? Deus não está vendo isso? Sim, está. Mas ali não tem nenhum inocente. Mas por isso vamos condenar e vamos aplaudir a guerra? De maneira nenhuma. Sabendo que é aquela questão. Os espíritos que foram para ali, os espíritos que estão enfrentando, alguma coisa tem. Outros ficam muito distantes. Muito distante. É como, por exemplo, quem nasceu na Venezuela, nesses períodos dessa ditadura cruel que saiu agora, né, do Maduro. Destruição, que era o povo fugindo para todo lado para poder sobreviver, comendo cachorro, comendo gato, tudo. Nasceu ali não foi por acaso. Quem nasceu em Cuba não foi por acaso. Quem nasceu no Irã, nesse momento agora, e naquelas partes ali, estão sendo afetados, não é por acaso. Cada espírito, ele vai para o local certo que tem que viver aquela experiência. Viver aquela experiência. Quem fez muitas coisas em encarnações passadas, né, que são as sombras que estão lá, quando é nessa agora, vai resgatar. E vai resgatar no local que for levado. Então nós devemos florescer aonde formos plantados, né? Aí tem aqueles que vão para lá, mas já estão avançados. Aí teve um caso de um soldado russo, né? Quando chegou ele foi, porque tinha que ir, se não fosse, era fuzilado no país, mas quando ele chegou lá, procurou aquele jeito de ir escapando. Aí chegou numa vila, tinha lá uma velhinha ucraniana muito simpática, ele chegou lá, ficou e cuidando dela, protegendo, pegou roupa, trocou roupa, como se fosse tudo, e dali escapou e saiu da guerra. Então muitos se entregando, né? E já teve muitos assim fazendo, né? Esse já tem o quê? Uma percepção jamais, qual vai ser minha solução? É quando chega lá, ir por outro caminho, fazer que está brigando, não dá tiro em ninguém, faz uma coisa, na primeira oportunidade que tiver, eu estou me entregando e de lá, conversei e viver a vida, né? Aí outros, que já foram também guerreiros fortes no passado, eu vou guerrear, eu vou matar. Estão simplesmente... Então essa questão, essa inteligência moral, essa inteligência sem a moral, assim, é destruidora. Então vocês imaginem como está o nosso mundo atual. Aí cumpre aquilo que Jesus disse. Isso é apenas os princípios de dores. Armas mais letais virão por aí, né? Então o progresso intelectual, tem até um míssil ali, né? Isolado. Gera orgulho e egoísmo, aperfeiçoa as armas de destruição e prejudica semelhantes. Um dos países mais ricos do mundo, o Irã, era o antigo Império Persa, sempre foi muito rico, passou aqui nessa era dos Ayatollahs há pelo menos 30, 40 anos, né? Só construindo túneis para atacar os outros, né? Ali na parte da Palestina, do Houthis, ali todo canto abrindo, investindo milhões e milhões que poderia o povo estar todo muito, muito bem. Né? Em contrapartida tem países muito, digamos assim, de certa forma mais evoluídos, que é outra vida. Por exemplo, a Noruega. Lembram da Noruega?
Quem não lembra, né? Quem não lembra, né? Aí, a Noruega, país lá onde só tem frio, o povo trabalha muito pouco, faz tudo para não se envolver em briga. Descobriram o petróleo. E sabe de quem é o petróleo? É do povo, um fundo soberano. Todo o nativo de lá e todo norueguês, todo ano recebe uma bolada em dólar muito elevada. Porque todo o lucro do petróleo da Noruega e toda a riqueza na Noruega é do povo. Então o que é que eles fazem? Eles investem, né? Por exemplo, o fundo que começou com esse petróleo é chamado um fundo soberano da Noruega, né? Fundo de investimento. Estou falando isso porque hoje a minha área de trabalho é essa. Eles têm mais dinheiro do que o Brasil, só este fundo da Noruega. Então, quando é todo ano, o norueguês, por incrível que pareça, eles recebem dinheiro que dá para viver muito bem, mas todos trabalham. E o país super rico, o presidente não tem avião. Vai para o trabalho, às vezes de bicicleta, com um carro simples, porque ele não vai ter um avião, por quê? Porque quando aquele avião vai estar consumindo toda a despesa de quem? Dos coitados dos moradores. Os coitados dos moradores. Então veja que já tem outra visão. Não vive armado. O país normal. Depois vocês pesquisam um pouco sobre a Noruega. Já tem outros que estão caminhando, né? E a pátria do cruzeiro, que é a nossa, um dia também chegará a ter esse mesmo ponto, ser completamente dócil com todos, né? Evidentemente tem que também manter o olho aberto, né? Então veja, o progresso moral refreia as paixões más, derruba barreiras, preconceitos de castas e une aos povos, né? Então quando muitos estão querendo o atrito, né? Muitos estão querendo os atritos, então os países, esses que vão assim, já querem o quê? Já querem a união. Em vez de conflito, né? Vamos nos amar, isso é mais barato, é melhor, gasta menos. Hoje é a união, porque o mundo hoje é globalizado. Então é a união. Então começa desta maneira, né? No meio religioso, nós tivemos muitos desses exemplos, com esses encontros ecumênicos, né, que estava havendo, sempre fazia nas programações espíritas, né? Reunia vários representantes, pastor, padre, mestre de Umbanda, para falar, né? O Dr. Severino Celestino começou fazendo esses encontros. Isso é muito bom, é a união dos povos. Cada um crendo num Deus da maneira como acham e respeitar. Então vamos respeitar também os outros povos. Vamos respeitar os outros. Então isso começa os primeiros sinais, né? Então a unidade de crença baseada no progresso moral é o laço mais forte da fraternidade. Isso está lá, né, na Gênesis. Todas essas palavras que estão aqui é exatamente o que está na Gênesis. Nós aqui tiramos só da Gênesis. Não tem nenhuma palavra nem minha nem fora. A unidade de crenças baseada no progresso moral é o laço mais forte da fraternidade. É aquele que eu abraço o meu irmão evangélico, o padre ou quem for, mas com todo amor. Ele é filho de Deus, a necessidade daquele espírito é outra, que talvez o melhor caminho para ele, para a evolução dele, é justamente estar ali, é ser uma pessoa do bem. Lembram lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do homem de bem? O homem de bem, lá não diz que religião ele deve ter, é ser do bem. E quem ser do bem não tem essa bandeira religiosa, é ser do bem. Então essa é a base da nova ordem, a verdadeira fraternidade. Ela deve ser assentada na fé em princípios universais. E o que são os princípios universais? Deus, a alma, o futuro e o progresso espiritual. Deus. A gente chama Deus inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Outro chama Jeová, outro chama Elohim, outro chama Deus de Deus, né? Outros diz que é Alá, e cada um, mas se Deus é a inteligência suprema, pode chamar disso, não tem nada de que faça ele deixar de ser Deus. É Deus, na nossa concepção. O que nós às vezes enfrentamos
é a insuficiência de inteligência, quando apresenta aqui na Gênesis. E na realidade é o que Jesus disse: meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que buscar conhecimentos. Mas só não é conhecimentos, conhecimento só, vou conhecer só a codificação. Então vou estudar só a codificação. Não, quando fala conhecimento, é o conhecimento amplo, total. Nós precisamos buscar, entender as coisas, questionar. O progresso intelectual sozinho, ele não regenera. Apenas o progresso moral pode garantir a paz e a concórdia entre os povos. Como tem aquele exemplo, né, do barquinho com 2 remos. Você senta num barco e vai com 2 remos, né? Então, digamos, a inteligência e a moral, né? O conhecimento, a moral, o conhecimento dos 2 lados. Então, a gente vamos em frente direitinho. Mas se de repente fica só com um lado só, não é o que acontece, né? O barco vai virando, a gente já tem que botar do outro lado, e vira, e fica aquela coisa meio bagunçada. É o que acontece hoje aqui no nosso planeta. O conhecimento, tão somente intelectual, tem avançado muito. E aqui se faz cada coisa que é uma coisa, assim, maravilhosa em nível de conhecimento, mas muitas vezes aplicado para o mal. E diz, né, que espíritos superiores, quando se aproximam do planeta Terra, eles têm essa percepção bem clara, né, quando eles vêm aqui e visitam. E quando olha para o planeta, está o desenvolvimento intelectual muito avançado, mas o moral muito atrasado ainda. Quer dizer, que essa questão moral, essa reforma, que nós chamamos de reforma íntima, e os outros chamam de arrependimento, e cada um vivendo a sua vida de maneira diferente. Agora, como é essa verdadeira fraternidade? A verdadeira fraternidade, né? Ela é que é a base inabalável. É a verdadeira fraternidade. Porque muitos têm fraternidade só para quem é do seu grupo. Tem muitos espíritas, nós estamos aqui, só é fraterno só com espírita. Não, eu estou certo, né? Eu não vou para o umbral, mas aquele que está pensando que vai para o céu, vai direto para as profundezas do inferno. Não é assim. Né? Muitas vezes ele está naquele nível mais avançado do que eu, do que você e muitos. E a literatura espírita é cheia desses exemplos. Quando você chega e lê o Nosso Lar, lá só tinha benfeitores espíritas trabalhando. Pelo contrário, quase não tinha. Não tinha muito espírito naquele tempo. Você vê ali evangélicos, vê padres, vê freiras, vê muitas, né, maneiras, principalmente judeus. Nosso Lar era uma colônia, foi fundada todo dentro do princípio judaico. Inclusive, quando você vê aquela foto famosa do Nosso Lar, está lá a cruz de Davi, a estrela de Davi, fundada pelos judeus, foi aqueles que vieram aqui para o Brasil, expulsos da Europa, né? E daqueles que vieram, a cada 3 daqueles que vieram para colonizar o Brasil, a cada 4, 3 eram judeus. Inclusive, aquele que veio no comando, o Noronha, era judeu. Aquele que pegou, estava lá em cima no mastro, terra à vista, judeu. Aí aqui, enfrentaram, morreram por aqui muito, tudo, e esses espíritos que foram ficando aqui pela providência divina, aí fundaram a colônia Nosso Lar. Estabelecida naquele plano de 7, né? As 7 partes que era a estrutura organizacional, né? A estrela com 6 pontos, né? E o 7. O 7 que é muito ligado ao judaísmo. Nossos irmãos. Aí vem os católicos. Por exemplo, um padre que, podemos dizer assim, que não tem um maior do que seja esse identificado conosco hoje no Espiritismo. O padre José da Anchieta, ou não, Manuel da Nóbrega. José da Anchieta também, Manuel da Nóbrega. Que a gente só lembra aquele, Emmanuel. O padre que fundou São Paulo, fundou a cidade de São Paulo. Então veja, nós precisamos começar a deixar essa questão de não sermos fraternos com todos. Todos são filhos de Deus. A base inabalável é essa, Deus, o mesmo para todos. A alma, o futuro, o progresso infinito.
Dogmas particulares mutualmente se apedrejam. Dogmas particulares mutualmente se apedrejam. E muitas vezes nós ficamos com isso, não sou mais certo. Eu não gosto daquela casa espírita porque lá faz de tudo. Eu já fiz muito isso, viu? Aí hoje eu tenho feito palestra em cada casa espírita, que olha, às vezes eu acho até graça. Mas eu tenho que respeitar, porque é aquela maneira como eles trabalham, né? É aquela maneira. Uma vez eu cheguei assim na casa espírita, acho que aqui está sendo gravado, é bem fácil eles perceberem qual foi, não vou dizer nome não. Aí quando foi, nós vamos tomar os passos, passo coletivo, né? Aí ficaram as quatro pessoas assim na frente, para todo mundo, né? A casa com quase umas 300 pessoas, e jogando, e eu respeitando, né? Eu digo, graças a Deus, eu estou ali também, para pegar um pouquinho daqueles fluidos. Aí vai o outro, já segue de outra maneira, né? Olha, vamos ficar aqui em oração, em reflexão, enquanto vai para a cama dos passos, né? Aí já tem aqueles outros que todo mundo tem que estar de branco, né? Vestido de branco, o outro não tem que estar descalço. Olha, independente na prática, respeitar a todos, e saber que eles estão fazendo com todo carinho, com todo o jeito, e a maneira como eles têm de se relacionar. Vamos ser fraterno com eles, né? Vamos ser fraterno com eles. Então isso é aqui, a fraternidade real exige uma base que todos possam aceitar. Aí veja a grandeza do que codificou todo esse livro, né? Quando ele, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse, olha, o Evangelho é muito amplo, o Evangelho é muito bom, mas vamos nos apegar só a essa parte moral, porque todos creem dessa maneira. Aqueles outros pontos que têm divergência, vamos deixar de lado? Vamos naquilo que nos converge para sermos fraternos e estarmos juntos uns com os outros. Então vem aqui a nova estrada, já seguimos. Então a nova estrada. O homem já não caminha às cegas. O futuro se revela como uma verdade bem palpável, que nós podemos ver, nós podemos sentir. Então hoje, como está ilustrado aqui nessa ponte, hoje nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Todos nós sabemos, já temos ideia. Quem busca um pouco, agora tem muita gente ainda que está perdido. Essa ponte de luz ligando uma dimensão e a outra ainda está completamente desconhecido. Aí resultado, no momento que deixa o corpo, aí fica de um lado completamente inadequado. Fica por aqui vagando, indo nas reuniões mediúnicas, e lá e buscando ajuda, né? Porque não encontraram a ponte. Não sabe ainda para onde vai, né? Não sabe ainda para onde está indo, né? Aí no segundo pilar, né? A certeza de que a vida não se interrompe na morte. Vocês vejam que isso aqui está apresentado como uns pilares, né? Esses pilares que a gente tem que colocar em nossa vida, nossa experiência. Primeiro pilar, eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. Então, eu sei. Eu sei que eu vim de onde? Eu, não sei vocês, mas eu sou filho de Deus. Eu fui criado por Ele. Uma fagulha. Simples e ignorante. Esse foi o meu princípio. Né? Eu agora estou vivendo essa experiência. Agora, eu sei para onde vou. Eu tenho 3 opções. Eu posso ir para uma colônia, né? Eu posso ir para um umbral, ou eu posso ficar por aqui, vagando. Então, se eu já sei que tem as 3 opções, então eu tenho que me direcionar para alguma delas. É o que eu vou fazer. Eu vou dizer, irmão Antônio, olha, fique em prece por mim. Irmão Cícero, lá no Erubatão, fique em prece de mim para que eu possa ir para uma colônia. Você dirá, não, ele é meu protegido, deixa ele entrar. É a gente buscar os bons. Eu fiz assim, só esses exemplos assim. Como é que a gente vai? Então, nas nossas preces, nos nossos atos, vamos procurar aqueles espíritos que realmente vai nos ajudar para o bem. As boas amizades. Então é assim, a gente procurando os bons, não diz lá no Salmo, né? Bem-aventurado aqueles que não se misturam com os ímpios. Veja, que dica bem simplesinha. É a gente procurar as boas companhias, principalmente as espirituais. Principalmente as companhias espirituais. É desligando, né? Porque os espíritos,
mais evoluídos que nós, eles deixam-nos com o livre-arbítrio completo. Ele vem nos ajudar. Se a gente não quer ajuda, simplesmente ele se afasta. Mas no momento que nós solicitarmos e merecermos, eles vêm e nos ajudam, né? E o terceiro pilar é o quê? O progresso individual. Constrói o bem coletivo. O progresso individual. Não vou aqui esperar que eu só vou melhorar porque eu vou receber um passe do irmão. Eu não vou lá, eu vou estar rindo, eu estou aqui sentindo um escalafriozinho. Irmão, dê um passe aí. Me dê um passe. Depois que eu saio de passe, estou todo leve, eu digo, rapaz, se eu morresse agora era até bom. Porque agora eu estou preparado. Mas de jeito nenhum. A reforma é íntima, é individual, os outros não vão fazer não. Se a gente não vir sinceramente para ver a vida transformada e não procurar transformar a vida, no momento que sai daqui, chega ali na rua, já tem um bocado esperando. E vamos voltar para casa. E é assim que acontece, né? Agora, uma coisa bem interessante. Os sinais inequívocos da nova era. Então, quais são os sinais? Veja, Jesus disse alguns sinais que está acontecendo hoje. Guerra, rumores de guerra, doenças, terremotos, né? E tudo isso, né? Que está lá no Evangelho 24, que todo sabe, está completo. Aquelas são sinais. Mas são os sinais físicos. Mas tem outros sinais. Multiplicação, instituições protetoras e civilizadoras. Tem muitas hoje essas instituições. Tem tantas comunidades de bairro, tem tantas que praticam o bem, são tantas igrejas, são tantos centros espíritas, campanha do quilo, distribui e procura o bem. Multiplicação, instituições protetoras e civilizadoras. Tem muitas, né? Tem muitas. Você chega ali, por que é que ali na Rua da Matriz e tem muita gente nas calçadas? Tem, eles estão completamente desorientados, muitos. Mas veja quantas ajudas não chegam ali. Quantas ajudas? Aí de repente passa uma casa espírita, depois vem outro grupo, depois vem outro. Comida não falta. Se vocês já fizeram essas campanhas, sabe que quando está lá, de repente chegou, tem sempre ter comida. Mas infelizmente tem uns ali que pega a comida. Felizmente. E come. Mas tem outro, no momento que pega a comidazinha, espera um pouquinho, já vai trocar por uma pedra de crack. Né? Vai jogando fora. É assim a vida. Mas tem muito essa sociedade agora. Outra coisa. Leis penais impregnadas de sentimentos mais humanos. Quer dizer, a justiça vai também buscando resgatar aquele que está errado, não só descer lenha, tratando com mais dignidade e buscando a recuperação. Agora, muitos não merecem, aí deve ser castigado até quando merecer. Porque tem aqueles, às vezes, que está de olha, você agora já vai receber um benefício, você se portou bem, né? Então você agora, no dia dos pais, você vai visitar os seus pais. Olha, é uma condicional. Aí assim que ele sai, olha para um canto para outro, aí já vai roubar o primeiro celular, vai fazer o primeiro negócio, quer dizer, isso aí está mostrando que tem que passar por umas experiências mais difíceis, né? Enfraquecimento dos preconceitos de raça e unificação dos povos. Hoje, o preconceito diminuiu muito, né? Entre raças, entre ideologias. Né? Já diminuiu muito, eles que se respeitam muito os outros. É muito poucas questões que você vê nessas faltas de respeito. E repulsa instintiva das massas contra as ideias materialistas. Essa aqui será o grande sinal. Quando, de uma maneira muito ampla, tiver as pessoas buscando as coisas religiosas, buscando as coisas espirituais, né? Mais do que se pensa. Porque veja, nós chegamos aqui, temos aqui, ali tem várias igrejas, um outro está aumentando. Isso é um bom sinal. Então tudo isso aqui são sinais inequívocos que está chegando a nova era. Não é negócio de 2, 3, 4, 10, 20 anos, nós não sabemos aquele dia e hora. Mas ela está chegando, né? A transição das gerações. Eu acho que o tempo aí já está esgotado, né? Eu vou acelerar. A transição das gerações, né? Então a geração que desaparece e a geração que surge. Quando vai deixando uma geração, essa geração vai sendo trocada, né? Por exemplo, segundo o espírito Ismael, né, o protetor do Brasil, o maior problema hoje do Brasil é a corrupção.
Né? E quem lidera é a classe política. Isso aí todo mundo está rindo. Quando eu digo classe política, isso é independente de partido, porque são espíritos perversos, né? Mas vão morrer, como tudo morrendo. É tudo velho, né? É tudo velho. Então vão morrendo, depois vai assumindo outros que são mais... Quando você vê assim dizer, rapaz, praticamente acabou-se a corrupção política no Brasil. Eles são os que dirigem a nação, né? É os que têm que dar o maior exemplo. Aí isso é um grande sinal. Será um grande sinal. Então veja, a geração desaparece. Ideias acanhadas e corriqueira. Aí vai ter o quê? Ideias amplas e humanitárias. Vai começando a ver essa evolução, né? Daí começa a deixar egoísmo e preconceitos, né? E começa a vir a fraternidade e a tolerância, né? A estagnação, aquela coisa que você sempre está parada, como aquele lá da parábola. Senhor, eu sabendo que tu és justo e tu é firme nas coisas que faz, né? Tu me deste o talento para eu produzir, aqui está teu talento. Eu enterrei, agora está aqui o que é teu. Quer dizer, é aquele que não procura progredir, estagnado, né? Não procura melhorar. Então, estagnado. Aí vem aqui o progresso moral. Essa transição dessa mais leva consigo seus erros. A geração que surge retemperada em fonte mais pura. Nós estamos agora, nesta experiência nossa, preparando a nossa próxima reencarnação. Não pense que vai ser preparada lá, não. Lá vai ser preparada a questão do mecanismo de encarnar. Mas nós estamos preparando agora. Não pense que se nós desencarnarmos sem nenhum progresso, que vamos dizer, não, lá no plano espiritual vão me ajudar e eu vou vir de outra maneira. De maneira nenhuma, nós estamos preparando nosso progresso agora. Nós estamos preparando a nossa próxima reencarnação agora. Nós é que dizemos como queremos reencarnar. Se ficarmos estagnados, como dizia Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, vai ser desse mesmo jeito. Não tem para onde, né? O tempo é chegado. O Espiritismo não cria renovação social. Isso está lá na Gênesis. Essa pessoa espera que o Espiritismo é quem vai mudar. Nem o Espiritismo, nem ninguém. Nem Deus. Quem tem que mudar é cada um de nós individualmente. A madureza da humanidade é que exige a renovação. Então quem vai dizer a renovação minha sou eu, o Espírito. Não, eu já estou marchando milhares de reencarnações desse jeito, agora eu vou mudar. Agora eu vou ser uma nova criatura. Agora eu vou ter outro destino. Sou eu individualmente. Não vai ser ninguém por mim. Não vai ser ninguém por mim. Se viesse antes, né, se essa movimentação, dessa mudança, né, digamos, dessa regeneração, se viesse antes, teria sucumbido, pois os homens não sentiriam sua falta. É quando fala sinais do tempo, mas também fala vindo na plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos. Depois de 2000 anos, começa a surgir a terceira revelação. Então, cada coisa no seu tempo. Hoje, encontra o terreno preparado para recebê-lo como âncora da salvação. Então, hoje temos este terreno. O que acontece? É o que vamos fazer, o que vamos deixar de aproveitar de toda essa grande gama de coisas que estão acontecendo de boa. A luta é desigual e a estagnação contra o progresso. O passado decrépito cairá, o futuro juvenil vencerá. É a evolução da criatura rumo à vontade do Criador. E eu vou dizer para vocês, a maior revolução que está acontecendo para nos auxiliar neste ponto se chama IA. Já viram falar? IA. É conhecimento. Se nós utilizarmos para o bem, vai ser maravilhosa. Agora, se nós utilizarmos para o mal, vai ser destruidora. É IA. Mas
Inteligência artificial. O que é Deus? Inteligência suprema. E sabe de onde foi que eu tive a melhor explicação dessa questão ligada à espiritualidade? Primeiro foi por Haroldo, mas teve outro que nem me explicou de uma maneira tão direitinha, um jovem, que agora eu estou esquecido o nome dele, Kleiner que lembrei o nome dele, que ele é da Umbanda. Um jovenzinho que tem muito ele no YouTube da Umbanda. Aí ele falando dessa questão, né? Que os jovens são mais ligados. Aí eu peguei, há uns 23 anos que eu sou espírita, não entendia as obras psicológicas de Joana de Ângelo. Só entendia mais a obra evangélica, que é a minha área. Aí eu fui estudar com a IA. Mas a coisa abriu-se de uma maneira. Aí certo, IA. Comecei com a IA. Eu já com 67 anos, sem esperar mais nada da vida. Aí eu peguei, comecei a colocar a IA em algumas atividades, porque tudo que eu fazia não dava certo. Era a venda de roupa, era negócio, tudo não dava certo. Sempre levando as cacetadas. Aí depois que eu comecei a colocar a IA, a minha vida mudou de um jeito. E depois eu trabalhando de casa, apareceu um emprego num canto, no outro, me convidando, para você fazer trabalho, não é de IA, mas é de outras coisas. Aí, hoje eu estou super atarefado nessas atividades. Usando o quê? A IA. Usando o quê? A IA, né? A Rede Ibis aqui de Pernambuco nos convidou logo para fazer alguns detalhes, né, e trabalhar ajudando em alguns pontos. Já temos aqui de Caruaru e outros, né, com Baixada Recife, tudo. Eu digo, mas rapaz, que coisa como acontece, uma virada de chave de uma maneira, né? Aí vejam, essa apresentação aqui. Agora, tão fácil fazer através de quê? Pega, né? Só as palavras que estão no livro, a Gênesis, né, no capítulo 18, aquilo que foi colocado. Aí você pega, busca, aí vai aprofundando esse diálogo, mas entenda a coisa de uma maneira tão fácil. Então vamos aproveitar as ferramentas para nos trazer conhecimento e fazer as perguntas certas e buscar a orientação certa para os conhecimentos. E lembrar, Jesus disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Não é nós queremos ser mais sabido do que ninguém. Porque aquilo que é a minha necessidade de conhecimento não é a sua. Mas você deve, dentro daquilo que é a sua necessidade, buscar o conhecimento, de uma maneira ou de outra. Né? E seguir assim o conselho de Jesus. E Deus nos abençoe, nos fortaleça e a nossa vitória para o progresso nesse mundo de regeneração. Que a paz seja com todos. Sim. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final. Vou lembrar que dia 12 desse mês, na quarta-feira, teremos a nossa irmã Rosana Mendes, com o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrar que o Espiritismo no ar, no domingo, às 8 da manhã, ao vivo, pelo canal do YouTube. Apresentação Soares e Silmara, respondendo perguntas, trazendo notícias do movimento espírita. Também temos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, às 3 horas, online, em nossa página do Facebook, pelo YouTube, Conexão para a Luz, facilitador José Soares. Temos aqui, às 4 horas da tarde, o estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, facilitador nosso irmão Aurélio Gama. Todas as segundas, nós temos o nosso irmão Rubem Ferreira, esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamento e passes. Nas quintas, nós temos o estudo do projeto Espiritizar, às 7h30 da noite, online, em nossa página do Facebook, pelo canal do YouTube, Conexão para a Luz, facilitador José Soares. E também temos o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, às 8h30 da noite, online, em nossa página do Facebook, no canal Extraindo Lições, facilitadora Silmara Mello. Agradecer ao nosso irmão Valderi,
pela apresentação da noite de hoje, que bate, né, com a apresentação do livro Fonte e Vida, onde ele diz: tenhamos fé, né, e oremos e façamos a nossa parte. Então, muito obrigada pelo esclarecimento da noite de hoje. Vamos chamar a nossa irmã, que eu esqueci o nome de novo, desculpa, Nádia, para a prece final. E depois teremos a aplicação dos passos. Uma boa noite a todos. Solicito mais uma vez que todos possamos fechar os olhos, descruzar os braços e as pernas, elevar o nosso pensamento a Jesus. Querido e amado Jesus, muito obrigada por todos os ensinamentos que a gente conseguiu absorver nessa noite, que a gente consiga cultivar a paz em nossos corações, que a gente aprenda a preencher de amor tudo aquilo que a gente fizer, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente for dormir. E agora a gente vai entoar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal e dos maus espíritos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor.